Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Eu sou Giovanni Dantas, dentista, dono da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e da Equilíbrio, clínica de serviços médicos. E hoje eu estou apresentando para você o podcast Papo Saudável de número 160 aproximadamente. Já são mais de 3 anos, graças a Deus, que vocês que estão em casa, que estão me ouvindo agora ou no trabalho, gostam desse programa e eu recebo muitos elogios e eu fico muito honrado com isso. Seja fazendo supermercado, seja na farmácia, as pessoas dizem, aquilo tem me ajudado. E eu fico muito feliz de poder levar essa mensagem a vocês em várias cidades, né? São 6 rádios em 5 cidades, ainda fica na plataforma do YouTube, o nosso podcast, no nosso canal, podcast Papo Saudável. E isso é um prazerzaço fazer isso, vocês não têm ideia do quanto. Hoje eu queria trazer para conversar com vocês aqui um versículo bíblico que muito me chamou a atenção nos últimos tempos. É Isaías capítulo 6, versículo 8. Ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor. Ele estava falando sobre algumas profecias, depois ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amigos, olha que coisa interessante. Nós temos aqui, segundo Isaías, nas Escrituras Sagradas, dizendo que o próprio Deus falava, e olha que interessante, ele fala no plural, né? Então Deus, ele não é único, ele fala: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Mostrando que todo o trabalho de Deus, o tempo todo, ele precisava de alguém. Por exemplo, quando era para tratar com a situação dos anjos caídos, segundo a Bíblia, fazendo sexo com as mulheres e surgindo os anaquins, aqueles gigantes, veio então Noé, mas ele precisava que Noé construísse uma arca. Então, sempre que havia alguma coisa, ele precisava de alguém para ir lá e servir. Paulo foi chamado no Novo Testamento, os discípulos foram chamados, depois 70 foram enviados. E hoje, como é que funciona isso? A quem enviarei? Na situação que estamos no mundo atual, o que eu mais tenho ouvido de amigos meus que têm filhos, por exemplo, é: eu não sei se eu teria filhos outra vez, porque está muito difícil de criar filhos nesse mundo de hoje, né? E aí eu fico me lembrando, quando eu era criança, eu saía aqui em Açu, nos sábados, tinha com um bolo de revista em quadrinho, né? E a gente ficava trocando essas revistas lá no cinema, que existia um cinema aqui em Açu, e o resultado é que ficava trocando aquelas revistas para poder lê-las, né? Não tinha dinheiro para ficar comprando revistas demais, então lia algumas, trocava por aquela ali e tal. E ia sozinho, não tinha problema nenhum. E quantas vezes eu à noite saí, fui brincar na casa dos amigos e voltava de meia-noite e não tinha problema nenhum. Hoje em dia é meio difícil você achar algum pai que tenha coragem disso, né? E aí a gente fica perguntando: o que é que aconteceu com o nosso planetinha? O que é que aconteceu com o nosso Brasil? O que é que aconteceu com a nossa cidade? A quantidade de informações negativas, desagradáveis que chegam. E às vezes a gente vê até, eu estava vendo no Instagram alguns detalhes de um link desses do Instagram falando sobre religiões e quantas podridões você fica encontrando nas religiões de uma maneira geral. Meu Deus, um rouba para cá, outro rouba para colar, tudo é relacionado a dinheiro. E eu acho que Deus, ele está olhando para nós e perguntando assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso é uma pergunta que Deus faz. Ele está fazendo isso hoje, essa pergunta para nós. E você que está me ouvindo agora, você teria coragem de dizer o que disse Isaías? Ele diz assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você é aquela pessoa que está disposto a ser enviado? E quando eu falo isso, eu não falo só do ponto de vista espiritual,
mas eu falo também do ponto de vista de relacionamento com as outras pessoas. Eu estava ouvindo um certo homem, ele estava num podcast e ele falando sobre os políticos ladrões. E ele diz assim: ora, me disseram que os políticos são corruptos, porque eles chegam, por exemplo, e compram teu voto. Eles chegam na sua casa e dizem, tá aqui tantos reais ou sei lá quantos sacos de cimento para que você vote em mim. Bom, ele é corrupto, certo? Mas veja só, e você que recebe os sacos de cimento de um, as telhas de outro e não vota em nenhum dos dois? Você é mais ou menos corrupto do que aquele que tentou lhe corromper, né? Então, quantas vezes nós fazemos coisas tão bobas? Às vezes é um troco que alguém deu um troco errado e no final do dia aquele caixa ou aquela caixa vai ter que pagar do próprio bolso. Quantas vezes o seu próprio umbigo, ou seja, seu estômago, lhe faz querer passar a perna nas pessoas, o tal do jeitinho brasileiro. Ah, mas isso é só no Brasil. Claro que não. A gente está vivendo hoje um mundo meio de trevas e há uma necessidade de a gente começar a ser um pouco mais introspectivo em alguns momentos. E isso não estou falando para sermos infelizes ou sermos, sei lá, ansiedade, depressão. Não estou falando de nada disso. Porque isso o mundo já tem gerado por si só. Não precisa que a gente busque isso. Mas às vezes a gente precisa fazer como lá em Mateus, quando Yeshua ele fala assim, que você deve fechar a porta do seu quarto e fechada a porta, você então vai falar com o seu Deus, com Elohim, com Adonai, e ele vai te ver em secreto, né? Até que ponto você tem entrado nessa introspecção? Às vezes com sua família. É interessante você poder ter uma família que você tem um contato maior. Hoje em dia, a grande parte das famílias é mais ou menos assim, cada um para o seu lado, você não sabe o que está acontecendo, você não tem a mínima noção do que sua filha de 12 ou 14 anos está fazendo com o celular dela. Você não tem a mínima noção de se ela está fazendo sexo até sendo adolescente. Você não tem noção do que seu filho está fazendo. Até que chega de repente até às vezes a polícia na sua casa para te dizer que algo está acontecendo. Toma conta da tua família. Diga isso aqui, não diga só para Deus não. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando você que é pai, você que é mãe, diga isso na sua família. Eis-me aqui, eu vou cuidar da minha família. Eu projetei essa família precisa de cuidado. Hoje, a coisa mais comum do mundo é você ter uma mãe que tem 2 filhos, um de cada pai diferente, e os filhos ficam meio perdidos sem saber o que está acontecendo. Eu sou filho de pais separados e eu percebi que num determinado momento talvez fosse até mais interessante que eles tivessem se separado mesmo, porque eles eram muito complicados juntos. Mas seja como for, esse não é o ponto. O ponto é como é que estão as nossas famílias, o que é que nós temos feito para preservar a saúde da nossa família, preservar, vocês que têm filhos, preservar a saúde dos seus filhos. Vocês filhos, o que é que vocês têm feito para demonstrar a gratidão pelo que teus pais fizeram por você? Até que ponto outro dia, mas já tem algum tempo, eu visitei o Juvino Barreto e eu fiquei espantado com algumas coisas que eu vi lá. Eu vi uma senhora, por exemplo, que todas as sextas-feiras ela arrumava a mala e ela se sentava num banco lá fora, e as freiras que tomam conta lá do Juvino Barreto, que é aquele abrigo para idosos lá em Natal, elas diziam que aquela senhora fazia isso toda sexta-feira. E sabe por quê? Porque fazia anos que o filho dela tinha levado o cartão da aposentadoria, que era o que ele realmente queria, e ele dizia: mãe, sexta-feira eu venho lhe buscar. E ela toda sexta-feira arrumava a mala e ela se sentava num banco que tem lá fora, perto da calçada, e dizia: meu filho vem me buscar.
E aí, no início, as freiras iam lá e diziam, não, vamos lá para dentro, a gente espera lá dentro. Não, não, ele vem me buscar. E ela ficava até a noite lá. Depois ela passou a ficar menos tempo, mas ainda ficava esperando toda sexta-feira. Ela esperava que o filho viesse buscá-la, enquanto o filho estava pouco se lixando para aquela mãe. Você tem uma família aqui em Açu, por exemplo, que tem uma senhora que vive doente, ela tem não sei quantos filhos, e o único que cuida é um neto, porque os filhos estão pouco se lixando para o que acontece com ela. Então, até que ponto isso está acontecendo? Até que ponto as nossas famílias elas têm nos deixado de lado? Às vezes são os pais que deixam os filhos de lado, não querem saber mais, porque assumem uma outra família, e aquela primeira família, eu conheço pessoas assim, eu conheço mães que relegaram a terceira pessoa, a filha, por exemplo, porque tiveram outra filha com outro homem, e aí viram uma cachorrada danada. Mas assim, até que ponto você que está me ouvindo agora está disposto a evitar que isso aconteça com você no futuro e aconteça com sua família? Lute por sua família, lute pela sua paz interior. Faça essa introspecção, mas se você puder, reúna as pessoas da sua família para que vocês possam juntos estar dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Tudo começa com a espiritualidade, meus amigos, meus irmãos. Tudo começa com a espiritualidade. Se a parte mais interna do seu ser, que é o espírito, não for preservada, não estiver bem, não adianta tomar cachaça todo dia, não vai resolver. Não adianta passar um mês de férias na praia, pular 7 ondinhas, se vestir de branco no ano novo, não adianta de nada, não serve para nada. Tudo vai ficar do mesmo jeito e aquela ansiedade e depressão que pode lhe perseguir vai acontecer. Você precisa ter essa introspecção com o seu próprio Deus. Entre em contato com Ele, Deus, o Deus Criador, esse que nós o adoramos. Seja você que religião for, religião não importa, religião é o que menos interessa. A palavra religião só aparece uma vez na Bíblia, quando ela diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor. Está lá em Tiago. Então, religião não é o mais importante. Nós estamos falando aqui de você e o seu Deus. Assuma essa postura, faça como Isaías. Isso me impressionou muito. Quando Deus pergunta para nós: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você há de ir por Deus? Você defende Deus? Você é a favor de Deus? E se não for, você é a favor pelo menos da sua família? Você é a favor de pelo menos coisas boas? Ou você é só mais um que está disposto a ficar recebendo trocos errados, tentando passar a perna nas pessoas e se vangloriando quando receber alguma vantagem de algum político em que você diz que ele é corrupto e você é mais ainda? Quem há de ir por nós? Deus está perguntando hoje para você. Ele diz: eis-me aqui. Quando ele diz eis-me aqui, ele diz: envia-me a mim. Então precisa que alguém envie. É por isso que precisa dessa primeira passividade, ou seja, você precisa contactar esse Deus para que ele possa enviá-lo. Meus amigos, se vocês quiserem, vocês vão abrir Isaías capítulo 6, versículo 8, e desfrutem mais dessa palavra. Aí ele diz, então, quando ele diz eis-me aqui, Deus fala, então disse ele Deus, vai e diz a esse povo, ouvis, tal, aí começa a falar a profecia. Mas Deus, ele precisa que você se disponibilize para ele primeiro. Tem uma música de Roberto Carlos que é o oposto do que Deus diz fazer, né? Roberto Carlos tem uma música que ele diz assim: e era algo tão divino, algo que era isso, luz em forma de menino, aí, sem que eu abrisse, ele entrou. Deus não age assim, né? Yeshua, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, nesse momento, o nosso Criador, ele está na sua porta, porta do teu coração, está batendo lá, ó. Está batendo. Está batendo. Mas você precisa abrir. Se você abrir a porta, ele entra e vai cear com você. Vocês vão comer juntos. Nós vamos cear
com esse Deus maravilhoso. Você já experimentou isso? Você já experimentou uma situação em que você está meio desesperado? Às vezes é por falta de dinheiro, às vezes é porque alguém lhe fez muito mal, às vezes é porque o mundo é muito cruel. E aí você ouve essa batida. Aí nessa batida que você ouve, você deixa ele entrar. Aí quando ele entra, você sente uma satisfação, um êxtase enorme. É maravilhoso. Experimenta isso hoje. Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É salvo de você mesmo, antes de mais nada. Como é que você invoca? Chama ele pelo nome. O nome dele é Yeshua. Yeshua, chama ele. Você vai se sentir bem. A palavra de hoje era essa, meus amigos. Agora eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, começando pela minha menina dos olhos, que é a Dental Clínica. Uma das melhores notícias que eu posso dizer para vocês agora é que foi fechado o negócio, sim, na nossa casa lá em Natal. Uma grande estrutura, terá 900 metros quadrados de área. O projeto já foi feito, eu acredito que em março, se Deus permitir, a gente já está atendendo por lá. A Dental Clínica, dessa vez em sede própria, né? A minha sede, a sede de Giovanni Dantas, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Hoje eu estou atendendo, mas é um lugar alugado, é lá no CTC, aquele prédio, que são 2 torres lá na Mintas Barros. Quando você quiser, tiver alguém lá em Natal que queira ser atendido, é só entrar em contato com o nosso telefone, 999-816640, e nós já marcamos, temos ido toda semana atender por lá. Mas muito em breve com a sede de fazer inveja, com tobógrafo, com tudo que tem direito lá dentro. Se Deus quiser, vai ser uma grande vitória. Na Dental Clínica de Açu, onde nós atendemos inclusive aos sábados, essa é uma grande novidade, faz 1 mês e meio mais ou menos que nós estamos atendendo aos sábados. Nós não atendíamos mais aos sábados e voltamos a atender. E tem sido um sucesso estrondoso. Teve época dessas aí, teve sábado desses, que eu cheguei a fazer, acho que quase 20 implantes, só para vocês terem uma ideia. As pessoas fazem cirurgia nesse dia, porque na segunda-feira eles já estão bem, né? Passaram o sábado e o domingo fazendo compressas, tomaram medicamentos. Então, pessoas que são muito ocupadas, como eu, e talvez você que esteja me ouvindo, fica excelente para fazer procedimentos cirúrgicos e muitas vezes facetas de porcelana no sábado. Porque isso faz com que você possa, como eu disse antes, durante o final de semana, poder descansar e recobrar as forças para na segunda-feira já começar tudo de novo, no seu trabalho normal. Vocês sabem que além de facetas de porcelana, no mesmo instante somos únicos na região a poder oferecer isso, ninguém mais tem esses equipamentos. Nós também somos únicos a ter um laser de alta potência, o IAG Laser, que consegue fazer cortes em gengiva e osso e até em dente, em 80% dos casos sem anestesia, de uma forma fantástica, maravilhosa. Lembrando que nós batemos em 1º de dezembro, pessoal, mais uma marca para comemorar, mais de 15 mil implantes instalados. Passamos das 20 mil facetas e coroas, rumo às 21, é a maioridade agora, né? Então, a Dental Clínica está bombando cada vez mais, graças a Deus. Se você quer nos conhecer, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 999-816640. O nosso Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. Dental Clínica Dr. Giovanni, Jovane. E se você quiser falar comigo pessoalmente, você vai direto no meu Instagram pessoal, que é o Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Lembrando que nos próximos dias serão lançadas as nossas aulas, o curso de administração em odontologia e também o meu primeiro livro, que deverá ser lançado até fevereiro, se Deus permitir. Ele já está pronto, precisa de alguns ajustes, até a capa a gente está fazendo aqui. Tudo muito bonitinho, tudo muito legal para que fique o melhor para você, para que você possa desfrutar de uma boa leitura e se tornar um profissional de sucesso, não só em odontologia, na saúde. Eu acho que vai poder ajudar desde os enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, todos poderão ser ajudados, que é uma história de sucesso que eu vou contar para vocês. Eu estou contando desde o início da minha vida até hoje, como fazer para evitar certos erros que eu cometi
e fazer certos acertos que vão poder fazer vocês crescerem cada vez mais. Também o outro patrocinador é a Equilibrium, foi uma empresa que nós abrimos, o primeiro tomógrafo da região. Tomógrafo, pessoal, eu quero explicar para vocês o que é um tomógrafo. Entenda que além de tomografia, nós temos uma cardiologia completa, nós temos esteira para fazer aqueles testes ergométricos, nós temos o Holter, mapa para ver aquela questão de pressão, que você fica 24 horas com ele. Nós temos, inclusive, polissonígrafo, aquele equipamento que você vai dormir com ele para saber como é a qualidade do seu sono. Nós temos ultrassonografista, ortopedista, nós temos nutricionista, nós temos uma infinidade de outras pessoas e além da ligação com a Liga contra o Câncer também, né? E além disso tudo, para coroar essa clínica, nós temos o único tomógrafo da região. Tomógrafo, pessoal, o que é um tomógrafo? Ah, mas um tomógrafo não é a mesma coisa de um raio-x? Não, só para vocês entenderem como é que funciona. Um raio-x, ele faz uma imagem em 2 dimensões, ele te mostra a largura e a altura, como se você fizesse a foto de uma pessoa. Agora você imagine que ao invés de fazer uma foto, você fez uma filmagem, você arrodeou a pessoa toda, viu a pessoa todinha e ainda conseguiu entrar dentro da pessoa e filmar lá dentro. Isso é um tomógrafo. Tomógrafo, quando você, por exemplo, imagina que você levou uma pancada na cabeça e você fez um raio-x de cabeça para saber se houve fratura do crânio. O crânio que é esse osso da cabeça. Muito bem, o raio-x vai lhe mostrar se houve uma fratura. E às vezes até pode não mostrar dependendo da angulação. Mas o tomógrafo, além de verificar se tem fratura de cabeça, ele vai ver se tem também coágulos no cérebro. A gente consegue ver AV6, acidente vascular cerebral. Então, muitas possibilidades acontecem. Você consegue ver no abdômen, na barriga, por exemplo, cálculos que você não conseguiria ver com ultrassom, por exemplo. E não conseguiria ver em detalhes, por exemplo, com o raio-x. Então, o tomógrafo é um equipamento simplesmente fantástico. Nós trouxemos um dos melhores do mundo, que é o Siemens, um de 16 canais. E a nossa equipe de técnicos muito especializada, além do nosso laudista, que é o médico que faz os laudos, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e não ter um bom motorista para dirigir. E aí nós contratamos, então, um dos melhores laudistas famoso no estado do Rio Grande do Norte e até no Nordeste, Dr. Franklin Tertulino. De forma que você tem o melhor exame no melhor equipamento com o melhor laudista. Não precisa mais nada, não é verdade? E a partir de fevereiro ainda vamos começar a atender também por planos, convênios e até pelos convênios também com prefeitura e tudo mais. Tudo isso vai acontecer a partir de fevereiro. Tudo já foi devidamente liberado pela vigilância sanitária. A parte burocrática normal, que graças a Deus já foi resolvido. Quero dizer para vocês que além disso tudo, de todos esses equipamentos, vocês podem entrar em contato e vocês vão perceber que a facilidade de poder fazer um exame como esse sem precisar sair de Açu é simplesmente fantástico. Então, vocês querem saber um pouco mais sobre Equilibrium, sobre tomografia, sobre a nossa cardiologia, vão ver que temos formas extremamente acessíveis para você, fáceis de você conseguir fazer isso numa boa. E aí o telefone é o 99696-2122. 99696-2122. Fala com Leliane. Ela está lá para responder todas as suas perguntas e lhe atender como você merece ser atendido, com toda a humanização possível. O Instagram é o Equilibrium, com BRIUM, ASSU, ASSU, Equilibrium ASSU, né? Então, siga-nos, porque você pode precisar dessa página. Nós não torcemos para que você precise, mas caso isso aconteça, saiba que Equilibrium está aí para tratar você, para resolver os seus problemas. Foi para isso que nós abrimos essa empresa. Eu espero que vocês fiquem com Deus, que tenham uma boa semana e nós nos vemos na próxima semana. Um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.